conhecer. Entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Na ordem primeira eu vou chegar, na ordem segunda vou meditar, na ordem terceira vou evangelizar. Este é o Carmelo para todos alugar. Venha, 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 venha conhecer. Entre pro Carmelo, aqui você vai crescer. Santíssimo. O Padre Geral, na sua fala e nos recorda os fundamentos da espiritualidade nossa, de carmelitas. Nós somos filhos de quem? Da Virgem Santíssima. Nossa Senhora do Carmo. A roupa da qual você se reveste, esse hábito, nós chamamos de hábito do Carmo. É a veste de Nossa Senhora do Carmo. E prestem atenção, vocês estão vestidas como a Virgem do Carmo que está no altar. Como a Virgem do Carmo que está aqui, a mesma veste. Portanto, é o pilar primeiro, a dimensão mariana, a Virgem Santíssima. A regra que Santo Alberto dá aos carmelitas fala que no centro de onde eles viviam existia uma capela. Essa capela e essa referência à capela indica duas coisas. Em primeiro lugar, que o centro da nossa vida é Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Eucaristia. Os carmelitas tinham como centro de sua vida Nosso Senhor, verdadeiramente presente na Eucaristia, a celebração eucarística. Mas a capela é dedicada a quem? Segundo a nossa tradição, desde o início, dedicada à Virgem Santíssima. Portanto, o pilar primeiro daquilo que nós somos, sermos e somos marianos. E o verdadeiro carmelita é filho de Nossa Senhora. O segundo pilar qual é? A ordem nasce no Monte Carmelo, no lugar onde vivia um personagem do Antigo Testamento, conhecido de todos nós, está na Bíblia. E é uma narração longa. Existem personagens bíblicos dos quais nós conhecemos pouquíssima coisa, somente um aceno. Existe todo chamado um ciclo dedicado ao profeta Elias. Portanto, o segundo pilar, não de forma hierárquica, mas por sequência, é a dimensão eliana. Nós somos filhos da Virgem Santíssima e filhos de quem? Do profeta Elias. A nossa tradição reconhece, na capa da qual se reveste a Virgem Maria, no nosso hábito, nessa capa branca, como uma recordação de que nós somos herdeiros do profeta Elias. Antes de subir aos céus arrebatado, ele entrega ao seu discípulo Eliseu, de joelhos, que suplica o seu manto. Cada carmelita, quando ingressa na ordem terceira, quando faz seus votos, seu compromisso, recebe do profeta Elias o seu manto. Portanto, são os dois fundamentos primeiros daquilo que nós somos. Recorda e recordava na sua fala o nosso superior geral. É fundamental, eu tenho insistido muito, todos vocês sabem, muita gente aqui já ouviu, a natureza da ordem terceira. E alguém me fala, Frei, eu sou da Irmandade do Carmo. Eu sou da associação. Frei, eu frequento. E eu respondo o quê? Você não é de Irmandade. A ordem terceira do Carmo é Irmandade? Não.
A irmandade é algo com uma finalidade específica. A ordem terceira do Carmo é de natureza totalmente distinta. O que é ser irmão ou irmão terceiro do Carmo? É ter somente uma devoção? É ter uma ação, uma finalidade? Não. A ordem terceira do Carmo, vocês vão completar a palavra, a frase, é um caminho de santidade. E alguém vai perguntar a vocês, pergunta frequente: você é membro da ordem terceira? Você fala, sou. O que vocês fazem lá? Não é isso? Vocês ajudam os pobres? Sim. Visitam os doentes? E a senhora responde, não, mas eu sou da Associação de Santa Rita, eu visito também. Eu sou da Legião de Maria e visito os doentes. Eu sou vicentino e ajudo os pobres. Qual que é a diferença? A ordem terceira do Carmo é tudo isso. É tudo que fazem os vicentinos, a Associação de Santa Rita, tudo que faz a Legião de Maria, é tudo o que é necessário neste mundo para ajudar o próximo, o irmão, porque é um caminho de santidade. O leque é imenso, é infinito. Como são infinitas as necessidades do povo de Deus. E alguém pergunta, mas tem oração? Tem, muita, óbvio. Ah, mas padre, eu sou do apostolado da oração. No apostolado a gente faz a adoração santíssima. Nós rezamos pelo Sagrado Coração. Qual é a diferença entre o apostolado e a ordem terceira? Qual que é? Sob o aspecto da oração, nenhuma, porque vocês também são pessoas de oração. Mas é distinto porque vocês são de oração, mas não é como alguém que entra no apostolado, porque você, quando se reveste do hábito, você se torna o quê? Carmelita. Você deve ser, como carmelita, homem, mulher, pessoa de oração constante. Alguns perguntam também, Frei, o que é ordem primeira, segunda e terceira? A nossa ordem, que tem como fundamento, pilares, a nossa espiritualidade, repetindo, Nossa Senhora, portanto, dimensão mariana, e a segunda, Santa Elias. Essa mesma ordem podemos entender da seguinte forma, não é que se divida, mas para facilitar a compreensão. Essa mesma ordem é repartida da seguinte forma, os frades carmelitas formam a ordem primeira. As monjas carmelitas estão aqui, cadê? Aqui na primeira fila, formam a ordem segunda. E vocês, os demais, a ordem terceira de Nossa Senhora do Carmo. Não existe hierarquia. E alguém pergunta, tem de primeira categoria, segunda e terceira? Não, isso é carne no açougue. Perante Deus não tem diferença nenhuma. Primeiro e segundo e terceiro significa o quê? Na linguagem da igreja, nós chamamos estados de vida. Portanto, o frade carmelita ingressa na ordem primeira e abraça um estado de vida. Portanto, ele vai se casar? Jamais. O frade vai morar em uma casa, como vocês moram, com o seu emprego fora, pagando suas contas, com a família, levando os meninos na escola? De forma nenhuma. A vida dele é no convento. É distinta. Portanto, ele abraça o estado de vida que nós chamamos vida religiosa.